Aí pessoal, depois de 29 sessões sem gravar, olha quem tá de volta. Ponta de uma pedra em minhas mãos, me embriaguei morrendo 29 vezes. E para o nosso retorno, nada melhor do que começar com a música 29. É uma música que, olhando assim, você já percebe que ela fala de amizade, né? O primeiro verso já fala de amizade e o último verso também fala sobre amizade. Ele começa com perdi 20 em 29 amizades e termina com e tive 29 amigos outra vez. Então é legal que começa com perder a amizade e começa com ganhei amigos outra vez. E aí você olha um pouco mais a letra, você percebe que a estrutura dessa poesia foi feita o que a gente chama de quiasmo. E tem um pessoal que gosta de chamar de sanduíche. Né? O sanduíche você põe um pão aqui, depois você põe o alface, o queijo. E aí a parte mais importante está ali no meio. E é isso que acontece nessa poesia. Olha só que interessante. Tem aqui escrito aqui, ó. Começa falando sobre passei 20 em 29... Opa, desculpa, errei a letra. Perdi 20 em 29 amizades e termina com tive 29 amigos outra vez. Então ele começa falando de amizade. Depois o outro tema está aqui, ó. Por conta de uma pedra em minhas mãos. Ele está falando sobre agressão, violência. Assim como ele ganha amizade, ele perde amizade. Então esses temas eles entram em formas paradoxais. Olha só. Ele está com pedras nas mãos e ele termina com 29 anjos me saudaram. Aí o terceiro verso fala assim, me embriaguei morrendo 29 vezes. E aí é uma forma de destruição dele mesmo, né? Ele morreu porque ele se embriagou 29 vezes e aí ele responde, aprendi a perdoar e a pedir perdão. E depois ele fala, estou aprendendo a viver sem você, já que você não me quer mais. E a outra parte diz, decidi começar a viver quando você deixou de me amar. E aí vem 3 versos. Passei 29 meses no navio e 29 dias na prisão e aos 29 com retorno de Saturno. Então ele está num navio e tem o retorno de Saturno. No navio você está à deriva, não está no seu controle, assim como a volta de Saturno também não está no seu controle. E no meio vem então a parte principal. E 29 dias na prisão. Quando o nosso amigo Renato Russo fez essa música, ele tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação do álcool e ele ficou 29 dias ali. Então, 29 dias no mês de fevereiro como o nosso é mais de um mês, né? Então, assim, se você está 29 dias dentro de uma clínica, é muita coisa. Então esse 29 é aquela hipérbole de é coisa para chuchu. Não necessariamente todas as horas que ele fala do 29 é literalmente o número 29, mas ele quer dizer que é muito tempo. E essa música, então, ele vai falar sobre a sua relação com o álcool. O álcool que é algo que é devastador na vida dele, né? Porque a gente fala de uma doença chamada alcoolismo, que a pessoa não tem controle sobre o álcool, a pessoa começa a passar por cima dos amigos, da família, da própria dignidade em busca dessa substância.
e é uma coisa que de repente começa com encontro com os amigos, e isso é muito interessante, porque é uma música que fala sobre amizade, e na nossa sociedade a gente fala sobre vamos nos encontrar com os amigos, a gente fala vamos comer, vamos nos reunir numa mesa, né? E eu não sei se vai servir massa, se vamos comer pizza, se vai ser churrasco, mas é muito normal que a gente entenda, vai ter bebida alcoólica, ou um vinho, ou uma cerveja, e isso socialmente é aceito para os encontros entre os amigos. E de repente, para um alcoólatra, o amigo mesmo não são seres humanos, mas é o próprio álcool, que promete tirar a pessoa, acompanhar a pessoa nos momentos de frustração, nos momentos de angústia, de ansiedade, depressão, né? O álcool vira um grande parceiro. E ele fala, pô, álcool, vem andar comigo, você é meu amigo, você é a pessoa que gosta de mim, que não vai me abandonar, eu posso contar com você, né? E aí que vem o tchan, porque as relações, de repente essa relação não é tão não é tão esqueci o que eu ia falar. Gente, a primeira vez que eu volto, me perdoem pelo esquecimento. Promissora, não é tão promissora como a gente espera. Então olha só, vamos analisar essa música verso a verso. Então ele fala aqui, ó, perdi 20 em 29 amizades. Então não foi uma vez que ele perdeu a amizade, mas foi de tanto em tanto e foi numa crescente. Primeiro eu perdi 20, depois na outra leva foram 29 e ele vai perdendo amigos. E é normal que de repente você, quando briga com um amigo, o pessoal fala assim, por que você brigou com seu amigo? E você fala assim, porque eu fui um sacana. Nunca a gente fala isso. Normalmente quando a gente fala que discutimos com um amigo é porque ele não entende, é porque ele foi intolerante, é porque ele foi traidor, e sempre a culpa é do outro. E é interessante que o Renato Russo, nesse momento, ele fala que ele perdeu as 29 amizades por conta de uma pedra que estava nas mãos dele. Então ele admite que ele é o culpado das amizades estarem se afastando. E aí ele fala, me embriaguei. E me embriaguei e bebendo, eu fui morrendo. E não foi uma morte de uma única vez, foram várias vezes, 29 vezes eu morri. E nisso ele está aprendendo a viver sem você. Quem que é esse você? Ele está aprendendo a viver sem o álcool. Agora, ele percebendo que ele tem uma doença, ele percebe que ele não pode mais consumir essa substância e ele quer viver sem o álcool, já que você não me quer mais, né? Como se o álcool quisesse destruir a vida dele. Passei 29 meses no navio, como disse, muito tempo. Ele está numa viagem, mas essa viagem está à deriva, e ele está muito tempo dentro desse navio, como se falasse assim, ele não chegou ao seu destino. Não, ele está nesse navio. Então, olha o que ele vai contando no passado. Ele ficou 29 meses num navio, né, andando nesse mar, indo para lá e para cá, sendo levado pelas ondas. E ele passou 29 dias na prisão. Essa prisão é a própria clínica. Ele ficou nesses 29 dias ali para se recuperar. E aos 29, com o retorno de Saturno, o que é o retorno de Saturno? Não sei se vocês sabem, mas o planeta Saturno, ele demora um pouquinho mais que 29 anos para dar volta no Sol, né? Fiz uma pesquisa, estava lá 29,4 anos. Então, imagina que na astrologia, acredita-se que quando você nasce, existe uma energia que Saturno joga em você, e essa mesma energia, depois de 29 anos, chega em você de novo.
Então esse retorno de Saturno, esse retorno desse ponto zero a partir do meu nascimento, quando eu tenho mais ou menos 29 anos, pela astrologia, acredita que é um momento que você começa a entender os seus limites, você começa a perceber que você não é tão poderoso o quanto você queria. Então, olha, 29 meses andando à deriva, opa, tô perdido, 29 dias na prisão e depois aos 29, que ele não tinha 29 anos quando ele fez essa música, mas ele está brincando com essa ideia do Saturno de eu reconheci que eu sou uma pessoa limitada, que eu não tenho tantos poderes como eu imaginei que eu tivesse. Quando ele teve 29, aos 29, quando ele então percebeu que ele tinha limites, foi aí que ele decidiu a viver. E é muito interessante essa linguagem mística, porque quando você reconhece que você não é tão poderoso como você queria que fosse, quando você percebe que quando você percebe que você não é tão poderoso que você percebe que você precisa de limites, e aí você fala assim, eu tenho que vencer isso. Muito assim, eu preciso de uma força externa, uma força de um ser superior. E ao mesmo tempo que é o acaso da deriva, é o acaso do planeta de Saturno, é uma decisão dele. Você não consegue parar de beber ou largar qualquer outro vício se você não falar assim, eu quero, é uma decisão sua. E ele decide começar a viver aos 29, sim. Não todo tempo é tempo de começar. E eu decidi começar a viver. Quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. Então, nessa decisão de viver, mesmo percebendo que o álcool não amava mais ele percebeu que ele precisava perdoar muitas pessoas, que ele fez mal a muitas pessoas. Não, perdão. Quando ele decide deixar de amar, quando ele percebe que ele não é amado pelo álcool, ele aprende então a perdoar as pessoas à sua volta, porque antes todo mundo era culpado da situação que da situação que ele vivia, pelo menos na cabeça dele. E aí ele começa também a pedir perdão, porque ele reconhece que ele esteve errado em muitas atitudes e muitas escolhas que ele teve. E nessa atitude, nessa decisão, como eu falei da força superior, 29 anjos, uma legião, o salda. E aí ele recomeça uma nova vida. Tive 29 amigos outra vez. E essa música é uma música de grande esperança. Sempre é momento de recomeçar e eu quero recomeçar com esse canal. Forte abraço, curta, comente e compartilhe.